Nós fomos lá, retiramos o tambor e o IPT vai se encarregar agora de fazer o teste nesses bujões. Aí sim que nós vamos poder ver se as companhias estão enganando ou não a população. No município de São Paulo, só para dar a informação, existem só duas engarrafadoras, a Copagás e a Ultragás. As demais estão na Grande São Paulo, fora do município de São Paulo. Mas o gás é vendido na cidade de São Paulo. O senhor acha que tem condições, já que ele está dando essa informação, de que apenas duas estão na cidade de São Paulo, duas grandes, hein? Tem condições da OAB fazer uma certa força para que isso seja uma lei estadual ou federal? A nível federal existe a possibilidade, mas já seria do Conselho Federal da Ordem. A nível estadual, evidentemente que a Ordem tem sempre cobrado providências em benefício da sociedade como um todo e também nesse aspecto do gás engarrafado, não é? A Prefeitura aqui em São Paulo já tem uma portaria, como esclareceu o secretário aí, que prevê essa fiscalização, que aliás a conservação dos botijões é uma obrigação das companhias engarrafadoras, sob pena de responder civil e criminalmente. Dá para a OAB fazer uma forcinha aí para ajudar numa lei mais ampla? Existe a possibilidade, sim, de a OAB fazer uma campanha aí para que venha essa lei a nível federal, obrigando essa requalificação dos botijões, o que, aliás, civilmente já é uma obrigação de quem opera nesse mercado. Agora, doutor Euro, qual é a orientação que o senhor dá a essas vítimas da explosão do Osasco Plaza Shopping? O que elas devem fazer dentro do campo legal, em termos de indenizações e tudo mais? Nós estamos ainda na fase da definição das responsabilidades. Uma vez definidos os responsáveis, que podem ser vários responsáveis solidariamente pela reparação dos danos, essas pessoas devem ingressar com ação civil de reparação dos danos sofridos para a obtenção não só da reparação dos danos materiais, mas também do próprio dano moral e também obtenção, naqueles casos de óbito, que parece que foram 38, de pensão alimentícia para quem o falecido a devia, para quem ele sustentava. Os dependentes dele terão direito a uma pensão dos responsáveis que forem considerados os culpados por esse acidente, que, como eu disse, podem se definir como sendo mais de um responsável. Doutor Euro, então vamos dar a dica assim, passo a passo, para as famílias das vítimas. A primeira coisa que eles têm que fazer? A primeira coisa, definida aí as responsabilidades que está em vias de acontecer, é a obtenção da documentação, os laudos periciais, a cópia dos laudos, dos relatórios do Corpo de Bombeiros. Isso tudo eles conseguem junto ao Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Polícia de Osasco. A Delegacia de Polícia, o relatório de hospitais, para aqueles que sofreram ferimentos, sofreram lesões, certidões de óbito, no caso dos mortos, e contratarem um advogado para ingressar com esta ação, porque a postulação perante a Justiça é privativa de advogados. A Ordem põe à disposição para os carentes, os que não puderem ou não quiserem contratar um advogado particular, os escritórios experimentais, que são departamentos da Ordem, que, em atendimento à função institucional que a Ordem também desempenha, estão à disposição da população para assistência jurídica a quem não tem condição de pagar. E esses escritórios experimentais consideram carentes, para fins de obtenção dessa assistência, quem tem a renda familiar até o máximo de 3 salários mínimos. Então, estas pessoas, desde que vítimas desse terrível acidente, poderão procurar esses escritórios experimentais. Em Osasco tem também um instalado. Seria interessante que todas as vítimas procurassem a OAB, pelo menos para deixar o nome e tudo mais, para que se fosse feita uma causa em conjunto com todos. Seria interessante, procurando esses escritórios experimentais, poderia ser feita uma causa em conjunto, fazer uma causa comum de todos, em conjunto, se bem que as situações particulares às vezes não aconselham esta reunião de causas, porque tem diversos fatos geradores de indenização. Uns são indenização decorrente de morte, que já tem um espectro bem maior de indenização, outros só de lesões, outros de danos materiais. E tudo isso demora muito para ser resolvido pela Justiça? Bom, porque a Justiça no país a gente sabe que é lenta, né? Uma ação desse tipo, para uma decisão em primeira instância, provavelmente um ano e meio
ela sairia de primeira instância. Naturalmente, sujeita a recurso, vai para o tribunal, vai demorar mais uns 2 anos no tribunal para julgar. Então, uma causa dessa estaria terminada a fase de conhecimento, que é a fase de definir as responsabilidades e fixar o valor da indenização, em uns 4, 5 anos. Depois iniciaria a segunda fase, que é a fase da transformação da condenação em dinheiro, que é a fase da execução. Tá certo, obrigada. O Globo Comunidade está chegando ao fim. Nós vamos aguardar com grande expectativa o laudo final sobre as causas do acidente, que deve sair dentro de 12 dias. E da nossa parte, cobrar a punição para os responsáveis. Agradecemos a participação de Antônio Lajarim, secretário da Habitação e Exercício de São Paulo, e de Amaro Helfenstein, diretor da Copagaz, e Euro Bento Maciel, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostaríamos de lembrar aqui que a OAB mantém um escritório para atender de graça pessoas que recebem até 3 salários mínimos por mês. O endereço em Osasco da OAB é Avenida Marechal Rondon, 457. O telefone 011 703 4736. E nós ficamos por aqui. Para vocês, um bom domingo e um ótimo início de semana. Na cidade grande, uma grande tragédia. Um vazamento de gás provoca uma explosão no shopping center de Osasco. 38 mortos e mais de 200 feridos. Entre as cenas dramáticas, um momento de emoção. O bombeiro retira do meio dos escombros um bebê de apenas 1 mês de vida. Foi por muito pouco, um acaso, pura obra do destino. É como se a gente tivesse ganho todos os prêmios. Você vai ver agora histórias aparentemente sem nada em comum, a não ser um detalhe. São histórias de gente que deveria estar no Plaza Shopping de Osasco, bem na hora em que uma explosão matou 40 pessoas. Só que no meio do caminho eu esqueci o meu currículo. Era plano eu ficar o dia todo lá dentro. Deveria estar no shopping a que horas? Às 10 horas. Eu tinha que descer, efetuar a troca do meu aparelho e voltar ainda para almoçar. Personagens diferentes, vidas diversas, caminhos distintos que poderiam ter se cruzado nos corredores do shopping de Osasco. Cenário da tragédia que aconteceu terça-feira passada, 12:00. Minutos fizeram toda a diferença no destino dessas pessoas. Poucos minutos, alguns passos, que separaram a vida da morte. Pequenos contratempos que pareciam atrapalhar, acabaram revelando sorte, minutos depois. A 10 minutos do shopping, naquela terça-feira, Josefa volta para casa. Porque eu já estava quase chegando em Osasco. Josefa estava indo ao encontro do marido, que trabalha no shopping. Os dois iam almoçar juntos e depois ela ia aproveitar a tarde para procurar emprego em Osasco. Mas no meio do caminho, percebeu que tinha esquecido o currículo. Eu voltei para casa para pegar o currículo, né? E nesse meio tempo, tocou o telefone. E graças a Deus era o Fernando me ligando, que ele estava bem, mas que o shopping havia desabado. Celso deveria estar às 10 horas da manhã no shopping, mas acordou às 11:30. Você pensou o quê? Caramba, o mundo caiu, né? Porque meu gerente vai me encher a paciência, perdi vendas, que eu trabalho por comissão. Quando eu fui pegar minha camisa, cadê minha camisa? Tá embaixo da mala da minha sobrinha, toda amassada. Atraso por atraso, Celso decide almoçar em casa. Senta para comer 10 minutos antes de acontecer a explosão. Como eu já tava aqui mesmo, não ia gastar dinheiro, provavelmente eu estaria dentro da loja, ou se eu chegasse mais cedo, eu estaria dentro da praça de alimentação. Atrasado para substituir a mulher durante o almoço, Marco Antônio sai do shopping correndo. A partir do momento que você saiu da loja, quanto tempo depois teve a explosão? Acredito que uma meia hora mais ou menos, no máximo. Marco e Luísa são donos de 2 lojas de loteria. Luísa trabalha no shopping, mas naquele dia estava na outra loja. Ela foi cobrir o lugar deixado pela funcionária Lucimara, que tinha faltado por causa de um dente quebrado.
Você não xingou ela, não? Briguei um pouquinho, xinguei um pouquinho, mas eu não... Você falou o quê? Não, eu conversei, eu falei comigo mesmo, né, que azar. Não fosse o dente dela, ou eu ou ela estaria lá dentro da loja. Eu estaria lá. Com certeza eu estaria lá. 10 minutos atrapalharam os planos do coronel Mascarenhas. O homem que comandou toda a operação de resgate poderia ter tido destino diferente. Ele tinha planejado ir ao shopping comprar um novo celular, mas uma reunião demorada atrasou sua saída. Eu estava no quartel, pronto para descer. Para vir para cá? Para vir para cá. Daí um colega avisou, olha, houve um acidente, uma explosão no shopping e está tudo destruído, está havendo problema de calamidade lá.